Tudo bem, galera? Hoje eu trouxe um problema de termodinâmica, problema novo para a gente resolver, para a gente entender como é que resolve esses sistemas mais complexos aqui integrados, né? Esses dispositivos integrados. Muito bem, aqui é o enunciado da questão, certo? Dizendo que os fluxos separados de vapor e ar, aqui subentende-se que o vapor é vapor d'água, certo? Vapor e ar escoam ao longo do conjunto turbina-trocador de calor, mostrado nessa figura. Os dados de operação em regime permanente são mostrados na figura também. A transferência de calor para o ambiente pode ser desprezada, assim como todos os efeitos da energia cinética e potencial. O problema pede para determinar a temperatura no estado 3 em Kelvin e a potência da segunda turbina em kW, certo? Bom, então o problema aqui um pouco mais complexo de termodinâmica, certo? Porque envolve diversos dispositivos termodinâmicos, certo? Como turbinas, trocadores de calor e assim por diante. Esses dois dispositivos, certo? Que estão interligados, né? Aqui o sistema funciona basicamente da seguinte maneira: o vapor superaquecido. Lembra que na turbina sempre o que entra na turbina é vapor superaquecido, tudo bem? Muito bem. Só um segundo. Beleza. Sempre o que entra na turbina é vapor superaquecido. Tá. O vapor superaquecido então entra nessa turbina, certo? Em alta pressão e alta temperatura, vai expandir na turbina, certo? Parte da energia vai ser convertida em trabalho, que é essa potência aqui útil que a turbina vai gerar, certo? 10.000 kW. Na saída aqui da turbina, certo? Ainda é um vapor, tá? Ainda é um vapor, só que esse vapor não é de qualidade para entrar num próximo ciclo, tá? Ele é um vapor ainda com baixa pressão em relação ao primeiro estado, certo? E baixa temperatura. Então ele vai ter que entrar num trocador de calor para elevar essa temperatura dele, a mesma pressão, certo? Para poder entrar como um vapor superaquecido aqui, com uma temperatura mais alta do que esse do estado 2, porque nessa turbina 2 tem que entrar um vapor de qualidade, certo? Para poder você ter uma eficiência alta aqui nessa segunda turbina de geração de potência. Tá? Do outro lado do trocador, ele admite ar, certo? O ar para nós, lembra na termodinâmica que o ar ele sempre pode ser modelado como um gás ideal, certo? Um gás ideal. Muito bem. Isso aqui é para o ar. Então o ar ele é admitido aqui, certo? Na posição 5 do trocador de calor. Obviamente esse fluxo de ar está entrando a alta temperatura e a pressão ambiente, certo? Basicamente a pressão ambiente aqui 1.35 bar e com uma vazão máxima de 1.500 kg por minuto, correto? Então ele passa aqui, troca calor com esse vapor aqui, certo? E sai numa temperatura menor do que ele entrou, certo? Então, indicando que parte só um segundo, vou colocar umas cores aqui, beleza? Parte da energia térmica dele está sendo enviada para o vapor aqui, correto? Muito bem. Então parte dessa energia está sendo enviada para cá. Bom, a ideia agora, correto, é mostrar como a gente pode calcular essa temperatura T3 aqui, certo, no estado 3, porque de cara assim a gente não pode determiná-la porque nós só temos apenas uma propriedade intensiva aqui, que no caso é a pressão, certo? Nós precisaríamos de mais uma propriedade aqui para poder tabelar o valor da temperatura, ou interpolar nesse caso. Tá? Então a gente vai usar os balanços de energia e de massa em cada um dos dispositivos para poder chegar numa relação para uma propriedade que possa ser combinada com a pressão, a fim de que possamos então encontrar a temperatura T3. Tá? Então vamos começar o processo aqui. Muito bem, então vamos primeiro começar modelando a primeira turbina aqui, certo? Vamos analisar ela colocando um volume de controle aqui
A ideia, quando vocês se defrontarem com esses problemas envolvendo múltiplos dispositivos, a ideia é que vocês escolham um em particular, certo? Para poder analisar e tirar alguma resposta, tá? Nesse caso eu estou fazendo um volume de controle só na turbina 1, para ver o que eu posso encontrar de propriedade, tá? Perceba que ele me dá a vazão máxima do fluxo de ar aqui, certo? Mas não me dá a vazão máxima do vapor que está entrando aqui, certo? Então vou tentar encontrar esse vapor a vazão desse vapor que está entrando na turbina 1 e percorre todo o sistema aqui nesse lado, certo? Obviamente, se o regime é permanente, como o enunciado diz, há a conservação da massa. Então, esse fluxo é o mesmo em todo esse caminho aqui, digamos assim, tá? Então, olhando para esse primeiro volume de controle aqui, certo? Vamos ver o que é que acontece nele. Então, olha lá, vamos escrever a primeira lei da termodinâmica para esse volume de controle 1. Bom, tá aqui, eu escrevi a primeira lei na sua forma mais geral, porque a gente vai reduzir ela com base nos pressupostos do enunciado, correto? Então, muito bem. Perceba o seguinte, o problema diz que é regime permanente, então as propriedades não variam com o tempo, certo? Não há transferência, a transferência de calor com o ambiente deve ser desprezada. A turbina, obviamente, desenvolve uma potência aqui, então a gente não deve desconsiderar o termo de trabalho aqui por unidade de tempo nessa equação. As energias cinética e potencial são desprezadas também, certo? Então essa equação se reduz a seguinte, ok? Só indicando aqui, ó, o balanço de massa é a massa que entra menos a massa que sai, certo? Só que como é regime permanente, a massa que entra é igual à massa que sai. Então M1 é igual a M2, que é igual a um M de vapor que eu vou escrever, tá? Eu vou simplesmente escrever, ó, M de vapor. Ou seja, H1 menos H2, deixando isso aqui em evidência, obviamente. Bom, perceba o seguinte, eu tenho essa informação aqui, ó. Eu tenho a potência da primeira turbina e tenho as entalpias do estado 1 e 2, porque os estados aqui são definidos, certo? Duas propriedades intensivas aqui. Então, eu posso tirar, por exemplo, a vazão máxima do vapor d'água que está entrando na primeira turbina. Correto? Essa expressão aqui. Muito bem, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Isso aqui vai dar... Bom, pessoal, antes de fazer o cálculo, obviamente, nós temos que calcular essas entalpias, correto? Então, me dê só um segundo que eu vou pegar a tabela termodinâmica desses estados. Lembra que é preciso a gente saber qual é o estado que a gente está trabalhando. Nesse caso, a gente já conhece de antemão que é vapor superaquecido, tá? Que é o que entra na turbina. Então, eu vou buscar a tabela de vapor superaquecido para água. Só um segundo. Bom, pessoal, estou aqui no livro de termodinâmica e vou procurar as tabelas termodinâmicas. Obviamente, eu tenho que achar as tabelas termodinâmicas no sistema internacional, que são essas, certo? E eu quero a tabela de vapor superaquecido. Tá aqui, ó. Propriedades da água no vapor superaquecido. Tabela A4, página 931. Vou buscar ela. Muito bem, pessoal, estou aqui na tabela, certo? Vou puxar isso mais para cá um pouquinho. Aí. Então, vamos lá, vamos pegar... Qual é o estado 1? Vamos definir logo o estado 1 aqui. Estado 1, vou colocar E1. O E1, ele tem temperatura de 600 graus Celsius e uma pressão de 20 bar. Vamos ver aqui, ó. A gente vai ter que procurar a coluna de 20 bar. Aqui, ó, 3 bar, 20 bar aqui, certo? Então, temperatura de 600 graus Celsius. Então, a entalpia fica na quarta coluna, tá? A entalpia é 3690.1. Beleza? Só um segundo, deixa eu pausar aqui. Bom, galera, tá aqui, eu coloquei o E1, certo? Agora eu vou procurar o E2, tá aqui o E1, 3690.1.
Vamos ver se é isso. 90. Aqui é 90.1. Tá? Agora o E2 também é vapor superaquecido com essas propriedades. Então vamos lá. O E2 é de 10 bar. Tá aqui 10 bar, 400 graus Celsius, 3263.9. Correto, pessoal? Estado 2, entalpia no estado 2. Muito bem. Vamos ver aqui o estado 3. O estado 3 a gente quer determinar, né? Então não vou mexer com ele. A gente vai precisar do estado 6 e 5. Estado 6, estado 5. Certo? Deixa eu determinar logo isso daqui. Agora aqui, ó, o seguinte. O estado 5 e 6 é a tabela do ar, certo? O ar como substância. Então a gente vai procurar na tabela de ar como gás ideal, tá? Que o ar sempre pode ser modelado como gás ideal. Então vamos lá. Vou voltar aqui na tabela. Vai ficar um pouquinho longo, mas serve para vocês treinarem também aí como é que acha as tabelas. Então vou descer bastante aqui. Já passei. Propriedades do ar. Qual é essa aqui? Propriedade do que? Isso aqui é do propano. Não quero do propano, quero do ar. Gás ideal. Tá aqui, ó. Propriedades do ar como um gás ideal. Então, no primeiro estado, no estado 5, ele entra com 1500 e... lembre-se, um gás ideal, o estado do gás ideal, ele só depende da temperatura, tá? É por isso que essa tabela é só feita em termos da temperatura, tá? Então, vamos ver. O primeiro estado é de 1500 Kelvin. Vamos lá, 1500 Kelvin. Tá aqui, ó, 1500 Kelvin, certo? A entalpia é 1635.97, certo? Estado 5. Agora, o estado 6 é a temperatura T6 como função, que é 1200, correto? Vamos lá, 1200 está por aqui assim. Vamos ver que está mais aqui embaixo. 1200, a entalpia é 127779. 127779. Vamos lá, vamos anotar. Tá aqui então, tá, pessoal? Conseguimos logo todas as entalpias dos 4 estados aqui. 1, 2, 5 e 6. É claro que a do 3 não dá porque nós não temos duas propriedades aqui para definir o estado do vapor superaquecido. Muito bem. Então, olha, eu já tenho o H1 e H2 que a gente tabelou, certo? Vamos calcular isso aqui porque a potência da turbina é dada. Bom, vamos calcular isso aqui, ó. O trabalho, a potência da turbina, certo? Dividido pelo H1, desculpa, menos o H2, correto? Conforme a equação aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Então vamos calcular isso aqui. Vai dar exatamente 23,46. Certo? 23,46. O que? Quilograma por segundo, certo? É uma vazão massa no tempo. Muito bem. Perceba agora que a gente tem condições de calcular um balanço de energia agora num segundo volume de controle aqui, ó, no trocador de calor. Por quê? Porque agora a gente conhece a vazão de entrada do fluxo de ar e a vazão de entrada do fluxo de vapor, certo? Agora dá para a gente fazer um balanço de energia aqui porque a gente conhece as vazões de entrada. Bom, vamos fazer isso então, aplicando então um balanço de energia no trocador de calor. Bom, então vamos aqui fazer o balanço de energia no trocador de calor. Obviamente é regime permanente, aquela parcela é zero, certo? O trocador de calor não troca energia com o meio ambiente, certo? Portanto, aqui depois tem um zero. O trocador de calor não realiza trabalho, portanto o trabalho é zero. O que sobra então é só a vazão máxima do que entra. O que é que está entrando? M2, certo? Vezes a entalpia, porque as energias cinéticas e potencial são desprezadas, correto? Mais M5, lembre-se que é o que entra menos o que sai, certo? O que está entrando menos o que está saindo.
vezes H5, menos o que sai. O que é que sai? É o M3 H3 menos o M6 H6. Então esse é o balanço de energia para o trocador de calor, tá? Lembre-se que é a mesma equação que a gente colocou aqui, só que cortando todos os termos referentes ao trocador de calor, tá? O trocador de calor não realiza trabalho. Muito bem. Agora perceba o seguinte, concorda comigo que M2 e M3 são a mesma vazão mássica, que é o M do vapor, certo? Né? Porque ó, entrou M1, está passando aqui, é o mesmo que M2, é o mesmo que M3, é o mesmo que M4 e assim por diante, que é 23,46. Então eu vou dar um nome aqui ó, de M2, certo? Como M2 é igual a M3, que é igual a M do vapor, eu vou escrever isso assim, ó. Vou deixar o M do vapor em evidência, H2 menos H3, correto? Mas quem é M5 e M6? São iguais, certo? Porque a vazão do fluxo de ar aqui, correto? É a vazão mássica do ar. Então, M do ar, certo? Que é igual a H5 menos H6, deixando em evidência, obviamente, tá? Então, perceba o seguinte, agora eu tenho uma expressão que me permite calcular uma das propriedades do estado 3. Concorda comigo? Lembre-se que o intuito é descobrir uma propriedade para combinar com a pressão para poder nos fornecer a temperatura no estado 3, que é a primeira questão aqui, certo? Então eu já consigo de cara encontrar um H3 aqui, ó, porque a entalpia ela é uma propriedade do sistema, certo? Então eu posso isolar essa equação para H3 e encontrar então o valor da entalpia no estado 3 e combinar com a pressão no estado 3 para encontrar a temperatura no estado 3. E é exatamente o que eu vou fazer, eu vou isolar ela nessa equação. Muito bem, então H3 é um quociente entre as vazões mássicas do ar e do vapor, vezes a diferença de entalpia no estado 5 menos no estado 6, mais a entalpia no estado 2. A gente tem todas essas propriedades, obviamente, e então vamos calcular ela aqui na calculadora. Então esse é o cálculo que a gente tem que fazer, certo? A vazão mássica do ar, esse fator 1 sobre 60, porque você tem que converter de quilograma por minuto para quilograma por segundo, certo? Aí você só divide por 60, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui. Então vazão mássica do ar dividida pela vazão mássica do vapor, vezes a diferença de entalpia no estado 5 menos no estado 6, mais a entalpia no estado 2. Calculando isso aqui, vai dar 3.645,59, certo? Certo, então está aqui a entalpia no estado 3. Matamos então a primeira questão. Ainda não matamos a primeira questão, obviamente, porque a gente tem que combinar essa propriedade com a pressão no estado 3 e encontrar a temperatura T3. Mas como nós vamos fazer isso? Interpolando. Vamos lá, pessoal. Lembre lá, se você não sabe o que é interpolar as tabelas, tem um vídeo aí no canal que mostra como você fazer isso. Mas basicamente o que é que você vai fazer? De posse dessa entalpia H3, você vai construir um gráfico de interpolação. Por quê? Porque essa entalpia H3 vai estar entre dois valores na tabela, correto? Mais ou menos assim, ó, você vai ter lá a tabela, né? A gente já sabe que esse estado aqui é um vapor superaquecido, certo? Todo esse lado aqui é vapor superaquecido, exceto aqui a gente não sabe ainda, certo? Porque o que entra na turbina é sempre vapor superaquecido, certo? Então a gente já sabe que a tabela é de vapor superaquecido. Você tem que encontrar lá a pressão de 10 bar, né? Porque é a pressão desse estado, correto? Nessa coluna aqui da tabela vai ter lá a temperatura, obviamente, certo? A temperatura, a energia interna, a entropia e a entalpia, certo? O que é que acontece? Essa entalpia que a gente acabou de encontrar, certo? O H3, ela vai ter que estar entre dois valores de entalpia, uma entalpia HA, que eu vou chamar, e uma entalpia HB, certo? Ela vai ter que estar entre, certo? Pode ser
3.600 ou 3.670, não sei, a gente vai ver. Tá, uma vez que você vai interpolar, esse HA, que é a entalpia de baixo, vai corresponder a um TA. Essa entalpia vai corresponder a um TB. E na nossa interpolação, o H3 vai corresponder a um T3, que a gente vai determinar agora. Como? Você vai criar um gráfico de temperatura em função da entalpia. O H3 está aqui e vai corresponder a um T3 aqui. A entalpia de baixo, certo? Que a gente chama, vai ser o HA, e a de cima vai ser o HB. Obviamente, a entalpia de baixo corresponde à temperatura de baixo e a entalpia de cima à temperatura de cima. Então você cria um gráfico linear, por isso que a gente chama de interpolação linear, certo? Então você vai construir esse gráfico aqui. E aqui que acontece a ação, certo? Porque aí você vai construir esse gráfico linear e vai calcular as inclinações, porque esse triângulo menor é semelhante a esse triângulo maior, certo? Então essa inclinaçãozinha aqui, certo? Tem que ser igual a essa inclinação grandona, digamos assim, aqui, certo? Bom, então vamos fazer isso. Vamos montar logo a fórmula. Olha lá, inclinação do triângulo menor é T3 menos TA, certo? Dividido, ΔX aqui, né? H3 menos HA. Essa inclinação tem que ser igual, né, à inclinação do triângulo maior, que é o TB menos o TA, dividido pela variação em x, que no caso é HB menos HA. Daqui, ó, você encontra o T3. T3 vai valer essa expressão. Tá certo, pessoal? Bom, agora perceba o seguinte, a gente tem que fazer esse procedimento aqui, encontrar onde o nosso valor de T3, que a gente acabou de encontrar aqui, ó, tá nos valores da tabela de 10 bar na tabela de vapor superaquecido. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá na tabela de novo. E a gente sabe que é água no vapor superaquecido, correto? Aqui propano. Vamos lá. Aqui amônia. Cadê? Refrigerante 122. Passei já. Tá aqui, propriedade do vapor superaquecido. Tá, a gente sabe que é 10 bar, né? A gente sabe que é 10 bar. Vamos procurar 10 bar aqui. Tá aqui, ó, 10 bar. Agora a gente tem que olhar aqui, ó, para a coluna de entalpia, certo? Lembre-se que bora ver se é essa mesma aqui. Ops. Tá aqui, ó, quarta coluna entalpia. Vamos lá, 10 bar, 20 bar, tá aqui, ó, entalpia. Qual é o nosso valor? Vamos lá, vamos buscar. 3.645. Vamos voltar para a tabela. 3.645. Concorda comigo que 3.645 está entre 3.697 e 3.565? Concorda, né? O nosso H3 está entre esses dois valores aqui, ó. Esse e esse, tá? Então vamos lá, a gente já sabe qual é a entalpia HA e a entalpia HB. E as temperaturas TA e TB, tá? Então vamos anotar isso aqui. Vamos lá. Então, ó, a gente tem que colocar o TB, que é a temperatura de alta, que a gente diz, né? Que é essa aqui, ó, 600 graus Celsius. 600 graus Celsius. Menos a temperatura TA, que é a de baixa, certo? Corresponde à de baixa. É 540. 540. Muito bem. Agora HB menos HA, que é as entalpias correspondentes a essas temperaturas. Vou lá ver. 3.565.6 3.565.6 menos, ops, essa daqui é a de baixo, é o HAS. 3.565.6, certo? E a de alta é 3.697.9.
3.697.9, 3.697.9. Muito bem, multiplicado por H3, que a gente já calculou, obviamente. Aqui é 3.645.59, 3.645.59 menos o HA, que é 3.565.6, mais a temperatura TA, que é 540 graus Celsius. Agora eu vou calcular isso aqui. Então é só fazer esse cálculo aqui, pessoal. Vamos lá, calculando. 576.27 o que? Graus Celsius, tá? Graus Celsius. Muito bem. 576.27. 576.27 graus Celsius. Mas o problema pede o resultado em Kelvin, tá? Então é só você somar 273.15. Vou somar isso aqui com... Bora, cara. Mais 273.15. Isso vai dar 850 aproximadamente Kelvin, tá? 850 Kelvin, tá? É a nossa solução aqui da letra A. 26 minutos, né? É trabalhosa essa questão. Mas aqui a letra B é muito simples, né? Porque a gente já tem a propriedade no estado 4 e a propriedade no estado 3, então é só usar um balanço de energia simples aqui na turbina. E vamos fazer isso logo. Vamos fazer isso aqui. Tá, na turbina 3 nós temos 0 igual a menos trabalho no volume de controle, mais... Certo, pessoal? Então esse é o balanço de energia na turbina 2. Passando isso aqui para cá, a gente encontra uma relação para a potência desenvolvida por ela, que é a vazão máxima H3 menos H4, tá? Isso aqui vai ser H4, a gente ainda não determinou, né? Que merda. Vamos ver aqui um H4. H4 é... Aqui a gente teria que determinar o estado, certo? Eu não sei exatamente se é vapor superaquecido, então a gente vai ter que fazer um gráfico pequeno. 241 bar. Certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Para determinar com certeza o estado 4, eu vou fazer esse gráfico aqui das propriedades, né? Para saber se esse estado é superaquecido ou não. Obviamente, se você quer aprender como fazer esse gráfico, é só ver um vídeo sobre o compressor que eu ensino como é que é. Tá? Mas basicamente eu estou pegando a temperatura e vou encontrar na tabela de saturação agora, certo? A temperatura de saturação que corresponde a 1 bar, certo? Eu não sei qual é, então vou lá na tabela de saturação para água. Muito bem, pessoal, estou aqui nas propriedades da água saturada, certo? Líquido vapor, tabela de pressão, porque o gráfico que eu estou fazendo é de pressão. 1 bar está bem aqui, olha. A temperatura de saturação é 99,63, certo? 99,63 graus Celsius. Eu não sei nem por que eu estou fazendo esse gráfico, né? É claro que esse estado é superaquecido, porque a gente sabe que a temperatura ambiente, a água não é superaquecida, certo? Ela tem uma temperatura de 100, na verdade, ela ferve a 100 graus Celsius, que é aproximadamente isso aqui, certo? Então ela está saturada até bem aqui, certo? Onde você tem 1 bar e 100 graus Celsius. A partir daqui você tem gráficos de vapor superaquecido, porque olha só, a temperatura de saturação é 99,63, é de 100 graus Celsius, que corresponde a 1 bar. Mas nesse caso, 1 bar não está a 100 graus Celsius. O estado está a 240 graus Celsius. Então a linha de temperatura é maior do que a de 100. Vem por aqui, certo? Na verdade ela vem de baixo. Ela vem de baixo. Vem por aqui. E toca na linha. De 1 bar. Bem aqui. Que esse estado aqui a gente sabe é um vapor superaquecido. Tá? Então a gente sabe que o estado 4 é superaquecido. Então vamos lá buscar o H4. Vamos lá buscar o H4. Vapor superaquecido. Vamos lá.
Então tá aqui, pessoal, o grupo de pressão 1 bar e a temperatura de 200 e quem é que eu esqueci? Temperatura de 240. Muito bem, vamos lá voltar aqui. Nossa. 240. 1 bar, 240. Também aqui essa linha de entalpia bem aqui, ó, 2954.5. Certo? É a nossa entalpia no estado 4, determinada com base no estado aqui que é vapor superaquecido. Bom, então é só jogar nessa relação para encontrar a potência desenvolvida pela turbina número 2, certo? Isso aqui a gente já conhece, eu vou fazer esse cálculo. Ok, pessoal, então esse aqui, ó, vazão máxima do vapor, H3 menos H4, que é justamente essa formulazinha aqui para a potência da turbina 2, tá? H3 menos H4. Então, calculando isso aqui, ó, o valor que vai nos dar é 16.212,9. Então, vou colocar isso aqui, 16.212,69. O que, pessoal? Kilowatt, certo? Porque a vazão é quilograma por segundo vezes a unidade de entalpia é kJ por quilograma. Aí você corta isso com isso, kJ por segundo é kilowatt, tá? Então você percebe, ó, interessante dessa questão, perceber o seguinte, que mesmo com aqui você tem a chamada reforma do vapor, né? Porque você está usando o mesmo fluxo de vapor para alimentar duas turbinas, certo? Obviamente você gasta uma certa energia para aquecer o ar aqui, para ele poder trocar calor com o vapor que está saindo da primeira, para produzir um excedente de energia aqui, na verdade, né? Você está produzindo 16.212, enquanto na primeira turbina você estava com 10.000 apenas, tá? Interessante isso aqui, esses são os cálculos feitos para a gente entender os mecanismos termodinâmicos, como a gente faz para combinar ciclos de potência e gerar mais energia assim, tá? Bom, estendi demais aqui, espero que vocês não tenham dormido aí. Até a próxima.